palavra que está no meu coração está no livro de Gênesis, capítulo 16, verso de número 1, que diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Eu li o capítulo 16 de Gênesis, do verso de número 1, eu li até o verso de número 3. Perceba aqui o seguinte, é importante você entender aqui que Deus havia feito uma promessa a Abraão, ok? Qual era a promessa? Que num tempo determinado Abraão teria um filho, ok? E que esse filho seria a sua herança. A sua herança não seria do seu servo, não seria de alguém que fazia parte da casa, mas a herança seria a partir da sua própria descendência, ok? Abraão e Sara estavam um pouco desacreditados devido ao tempo, devido à velhice, devido a tudo isso que eles haviam passado, e por muito tempo Sara não conseguia engravidar. Só para abrir um parênteses aqui, eu vou usar a expressão Abraão e a expressão Sara, que fica mais fácil para o nosso entendimento, tá? Tendo em vista que nesse período eles se chamavam Abrão e ela se chamava Sarai. Né? Mas se eu ficar usando esses termos, de repente você vai se perder. Né? É porque depois Deus mudou o nome de Abrão para Abraão e Sarai para Sara, né? Dando a ele a autoridade como pai de multidão e ela também como mãe de uma grande nação, enfim, fazendo parte do projeto que Deus havia estabelecido a Abraão. Então Deus fez uma promessa que através da descendência dele, Deus iria levantar uma grande nação. Né? Deus iria eleger um povo, Deus ia fazer com que a semente dele prosperasse sobre a terra. Lembra quando Deus levou Abraão para fora da tenda e disse: pode tu olhar para o céu, conta as estrelas no céu, assim como você não pode contar as estrelas no céu, assim será a tua descendência. Olha para a terra, olha para a areia do mar, assim como você não consegue contar o grão de areia, assim também será a sua descendência. Então Deus estava falando com Abraão que a descendência dele seria grande, seria próspera, que ele teria uma grande nação a partir da sua família. Contudo, quando ele olhava para Sara, ele não enxergava uma possibilidade da sua esposa gerar, da sua mulher ter filhos. Por quê? Porque ela era estéril. E muitas das vezes a gente passa isso na vida, né? Deus faz promessas, fala que as coisas vão se cumprir, promessas que parecem ser impossíveis, e quando a gente olha para o cenário que a gente vive, a gente pensa: não vai se cumprir. É impossível se cumprir. Como que vai se cumprir? Como no caso dela, estéril, não tinha condições de dar luz a filhos, já estava velha, né? Pelo fato de já estar velha, diminui a probabilidade de gerar. Isso já vinha carregando há muito tempo. Aí de repente Deus faz uma promessa, dizendo que vai ter filho num tempo determinado, tanto que ela já teria passado muitos anos de vida, e Abraão também. Aí Deus promete. E Deus faz isso, né? Deus não olha para o tempo, Deus não olha para o cenário, Deus não olha para as circunstâncias, porque Deus não depende de nada disso para cumprir o projeto. Deus não depende de nada disso para cumprir a promessa. Deus quer que a gente tenha duas coisas. Primeiro, fé. Segundo, paciência. Para quê? Para esperar o tempo da promessa dele se cumprir sobre a nossa vida. Ele quer que a gente espere o tempo para que o propósito dele se manifeste sobre nós. Ele quer que a gente espere o tempo para que a promessa dele venha se cumprir sobre a nossa vida. O problema é que quando a gente olha para o cenário que a gente vive, para os problemas que temos, para as dificuldades, para os desafios que a vida está nos proporcionando, nós não acreditamos que aquilo que ele prometeu vai se cumprir. Somos nós que duvidamos. Somos nós que desacreditamos. Como Abrão, como Sara, que está ali. Deus fez a promessa que o filho viria da sua descendência,
e não de um jeitinho qualquer, só que eles não conseguiram esperar. A incerteza, a insegurança, a incredulidade, a inquietação tomou o lugar da fé, tomou o lugar da paciência. Sabe, não deixe com que os problemas que você tem na sua vida venham tomar o lugar da fé. Não deixe com que a insegurança venha tomar o lugar da fé. Não deixe com que os desafios que a vida está proporcionando a você venha tomar o lugar da fé. De você crer que Deus pode cumprir aquilo que Ele te prometeu. E que Ele não depende do teu cenário, nem das circunstâncias que você está vivendo. Quando Ele quer fazer, Ele cumpre. O tempo é dele, a vontade é dele, o propósito é dele. E eu preciso estar alinhado à vontade dele. Porque tudo está ligado ao propósito dele. Deus fez a promessa num tempo determinado. Você precisa entender a forma como Deus fala. Olha o que Deus disse a Abraão, num tempo determinado. Esse tempo aqui não é o tempo de Abraão. Esse tempo aqui não é o tempo de Sara. Esse tempo aqui é o tempo determinado por Deus. Então pare de querer ficar forçando a barra. Pare de querer ficar querendo que as coisas aconteçam no teu tempo, porque não é no seu tempo, nem de Abraão, nem no tempo de Sara. É no tempo de Deus. Então entenda que Deus tem o tempo dele para cumprir a promessa. Espera o tempo. O tempo já foi marcado, o tempo já foi determinado, já vai acontecer. E quando chegar o tempo de Deus acontecer, ninguém pode impedir os projetos. Eu costumo dizer que quando chega o tempo de Deus, até quem tenta atrapalhar, ajuda. Então não se preocupa com esse cenário, porque se chegar o tempo de Deus, até quem é contrário, até quem se levanta, até quem critica, vai fazer parte para te ajudar para a promessa de Deus se cumprir. Porque quando chega um tempo, meu amigo, ninguém pede. Ninguém consegue intervir o propósito de Deus sobre a sua vida. Deus fez a promessa e Deus disse a Abraão, no tempo certo, da sua descendência, a promessa vai vir. Isso aqui também é uma coisa que você tem que prestar atenção. Da sua descendência. Quando Deus falou da descendência dele, Deus está dizendo que será legítimo. Como é que vai manter essa legitimidade? Vai manter essa legitimidade através da sua esposa. Então a promessa aqui é entre Abraão e Sara, que é a mulher dele, e não da escrava. Sabe? Então, Deus não vai fazer coisas na nossa vida que vão surgir de maneira ilegítima, de maneira ilegal, sabe? Aí você está vivendo uma vida de forma ilegal e está dizendo, é bênção de Deus. Bênção de Deus nada. Deus não trabalha com coisas ilegais. Como é que Deus vai abençoar você vivendo de maneira ilegal, vivendo à margem da lei, vivendo de forma marginalizada? Como é que você vai viver o projeto de Deus, a bênção de Deus, você procurando caminhar de maneira ilegal? Você não pode chamar de bênção aquilo que foi construído com maldição, sabe? Por isso que Deus disse, a promessa vai ser da sua descendência, vai vir da sua família, vai vir de forma legal. Aí o capítulo 16 começa dizendo que Sara, mulher de Abraão, ela não gerava filhos, ou seja, ela era estéril. E ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sara a Abraão, eis que o Senhor tem me pedido de gerar. Entra, pois, a minha serva. Essa palavra entra aqui se relaciona com a minha serva, né? Se relaciona sexualmente com ela para que, através dela, você venha me dar um filho. É isso que ela está falando. O Senhor tem me impedido de gerar, então entra na minha serva. Olha que pensamento terrível que ela tem, sabe? Ela não entendeu que se Deus impediu ela de gerar, por que ela quer forçar a barra? Se Deus até aquele momento não deu filho, por que ela quer continuar forçando a barra? Por que ela quer continuar empurrando? Por que ela quer continuar saindo da direção de Deus? Se ela tem essa consciência, olha a cabeça de Sara, Deus me impediu de gerar. Se ela tem a consciência que ela está impedida de gerar por causa de Deus, por que ela está tomando um passo à frente? Se ela tem a ciência que é Deus que está impedindo. É gente que ouve o não de Deus e mesmo ouvindo o não de Deus tenta dar um jeitinho para fazer as coisas acontecerem. É gente que sabe qual é a vontade de Deus, que até agora Deus a impediu de gerar, e como Deus a impediu, ela vai tentar dar um jeitinho para a coisa acontecer. Sabe, muito cuidado com isso.
se Deus fechou uma porta e você fica tentando dar o teu jeito para entrar em caminhos que Deus não tem para você. Lugares que Deus não tem para você. Por quê? Porque isso só vai te ferir. E vai gerar mais dor sobre a sua vida. Como gerou para a vida de Sara, tá? Como gerou para a vida de Sara. Porque depois ela se incomodou com Agar. De modo que ela expulsou Agar. Ela ficou com ciúme de Agar. Porque achou que os olhos de Abraão tinham se alterado em relação... depois que a menina teve filho. Sabe? Às vezes você toma uma decisão achando que aquilo ali vai ser o certo, só que é errado, você sabe que é errado, acha que isso vai melhorar e depois isso só aumenta a tua dor, só aumenta a tua ferida, só aumenta o teu caminho de tristeza. Mas se você ficasse no projeto de Deus lá atrás, quando Deus disse que no tempo determinado se cumpriria, você teria evitado muito sofrimento. Sabe o que eu percebo aqui? Que existem muitos sofrimentos que nós mesmos que plantamos. Coisas que nós mesmos construímos na nossa vida. Que nós mesmos produzimos. E que Deus não tinha isso, não tinha esse sofrimento para ela, não tinha essa dor para Agar, não tinha essa dor para Abraão. Mas por causa de uma precipitação, por causa de uma atitude fora do propósito, eles escolheram coisas que não foram de Deus para a vida deles. Por causa da precipitação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não vale a pena se precipitar. Eu sei que tem hora que o coração pulsa, que a carne pulsa, que você não está vendo nada acontecer. Aí você fica igual Sara, eu vou dar um jeitinho para a coisa acontecer. Não vale a pena se precipitar. A precipitação só traz mais dor. A precipitação só traz mais sofrimento. Não vale a pena. Deus não precisa do seu jeitinho para fazer o que Ele quer. Deus não precisa da sua ajudinha para fazer o milagre. Deus não precisa da sua mãozinha para fazer nascer a criança. Você acha que Deus realmente precisa que você dê um jeitinho em alguma coisa para facilitar o acesso? Você não conhece o poder desse Deus, que é capaz de abrir porta onde não tem parede, abrir porta no teto para fazer um milagre acontecer. Por quê? Porque Ele não depende dos recursos humanos. Sabe o que Sara está fazendo? Ela está tentando dar um jeitinho para a criança nascer. Só que Deus não precisa do teu jeitinho, Deus não precisa da sua precipitação, da sua maneira, da sua vontade para fazer um milagre. Ele só precisa que você espere. Então espera o tempo. Espera a vontade de Deus. É difícil, mas vale a pena. Espera o tempo. Mas tem hora que eu fico muito ansioso. Aprenda a dominar a ansiedade. Quem sabe até agora não chegou, porque a intenção de Deus permitir tudo isso acontecer é para que a ansiedade seja dominada na sua vida. Espera o tempo. Vai valer a pena. Não deixa a precipitação dominar o teu coração. Sabe, é o que eu digo, que o problema não é você ter ansiedade. O problema não é você ficar com expectativa, porque a ansiedade em si, ela dentro de uma normalidade é comum. O problema é quando a ansiedade domina você. Quando você é dominado pela ansiedade e você já não tem mais aquele gostinho de expectativa só, mas você passa a agir por causa da ansiedade, você passa a se decidir por causa da ansiedade, você passa a ser impulsivo por causa da ansiedade, você passa a tomar decisões erradas por causa da ansiedade. Tudo isso porque não soube esperar o tempo de Deus. Sabe quem vai nascer? Ismael. Abraão se relaciona com Agar, que é escrava, porque Sara não soube esperar, e vai nascer Ismael. Quem é Ismael? Filho da precipitação. Filho da precipitação. Deus não teria isso para Abraão, não era propósito de Deus, mas alguém se precipitou e gerou Ismael. E isso gerou grandes consequências para Israel lá na frente. Inclusive, até hoje gera consequência para o povo de Israel. Porque quem conhece de história sabe que o Ismael vai gerar uma nação. E o nome dessa nação se chamará Ismaelita. E vai morar lá para aquelas regiões dos descendentes árabes. Inclusive hoje os árabes que moram naquela região é tudo descendente de Ismael.
Tudo descendente dele. E tem mais. Essa guerra que existe entre judeu e muçulmano é porque grande parte deles acreditam que o filho primogênito de Abraão é Ismael. O muçulmano diz que o primogênito de Abraão é Ismael. Então quem deveria receber a promessa e a bênção de Deus é Ismael e não Isaque, que é o segundo filho, que é o filho de Sara, que biblicamente seria legítimo. E aí você vê essa guerra entre judeu e essa outra religião do islamismo, que uns declaram que a bênção deveria ser para Ismael e outros declaram que a bênção deveria ser para Isaque. Tudo por causa de uma precipitação que até hoje gera consequências. Espera o tempo. Se precipita não. Porque toda precipitação ela gera grandes consequências para a sua vida. Consequências que você nem imagina, consequências que quando acontecer lá na frente, você ia pensar, poxa, era melhor ter esperado. Era melhor ter aguardado mais um pouco. Não se precipita. Não deixe com que a ansiedade venha dominar o teu coração. E guarda isso. Sempre que Deus prometeu um Isaque para você, guarda isso. Sempre que Deus prometeu um Isaque, o diabo se levanta para te oferecer um Ismael. Eu repito. Sempre que Deus prometer para a sua vida um Isaque, o diabo se levanta para te oferecer um Ismael. Quem é Ismael? Filho da precipitação. Quem é o Isaque? É o filho da promessa. Por que o diabo se levanta para oferecer o Ismael? Porque ele quer abortar a promessa de Deus sobre a sua vida. Então, ele vai colocar pratos no teu caminho, situações no teu caminho, para tirar você da promessa. Para que Isaque não venha nascer. Para tentar abortar o projeto de Deus sobre a sua vida. Mas não se entregue a esses laços de precipitação. Não se entregue a esses caminhos de precipitação. Eu sei que tem hora que às vezes as emoções gritam, o coração grita, dá vontade de se entregar mesmo de maneira impulsiva, mas não vale a pena. Espere Isaque chegar. Espere o tempo da promessa. Espere o tempo de Deus sobre a tua vida. Por quê? Porque Ismael vai vir com intenção de atrapalhar o projeto de Deus para você. E você quer ver uma pérola, um segredo que está aqui no versículo de número 2 do capítulo 16? Por que Abraão caiu? Capítulo 16, o verso 2 diz assim: E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, e porventura terei filho dela. E ouviu a Abraão a voz de Sara. Por que Abraão cai? Porque ele passou a ouvir a voz de Sara. Toda vez que você para de ouvir a voz de Deus, você começa a ouvir a voz de outras pessoas que não vêm de Deus. Quando você para de ouvir a voz de Deus, você dá ouvido à voz da carne, à voz de Sara, à voz das emoções, à voz do coração, à voz do que os outros falam para você. Só que lá no capítulo 15, Abraão já tinha ouvido a voz de Deus. Por que ele trocou a voz de Deus pela voz de Sara? A voz de Deus era: espera o tempo. A voz de Sara era: se relaciona com a minha escrava e me dá um filho. Sabe? Por que a gente troca aquilo que vem de Deus pelo momento da vida? Por que a gente troca aquilo que vem do Senhor pelos momentos que nós estamos passando? Por que nós somos capazes de abrir mão da voz de Deus para querer a voz do homem? Tendo em vista que a voz do homem não vai cumprir o propósito sobre a minha vida. É muito melhor ouvir a voz de Deus. Sabe qual foi o erro de Abraão? É que ele parou de ouvir a voz de Deus para dar ouvido à voz de Sara. Deus já tinha falado com ele, já tinha dito para ele que a promessa ia se cumprir, só que mesmo assim ele preferiu ouvir a voz de Sara. Qual é a voz que você vai preferir ouvir nessa manhã? Você quer ouvir a voz de Deus ou vai ouvir a voz das suas emoções? Qual é a voz que você quer ouvir nessa manhã? Você quer ouvir a voz do Espírito ou vai dar lugar à sua carne? Qual é a voz que você quer ouvir nesse dia? Você quer ouvir a voz do Senhor Jesus ou você quer ouvir a voz das suas emoções?
Será que você não consegue perceber que toda vez que você dá ouvido à voz de Sara, você peca? Toda vez que você troca a voz de Deus pela voz de alguém, você cai. Toda vez que você troca a voz de Deus pela voz do teu coração, você se perde. Quantas vezes você tem que se perder? Quantos navios tem que se afundar? Quantas casas tem que se quebrar? Quantos ventos tem que soprar? Quantos problemas você vai ter que passar para você entender que não vale a pena trocar a voz de Deus pela voz dos homens? Fique com a voz de Deus. Não troque a voz de Deus por nada. Não deixe com que a voz das suas emoções venham dominar o teu coração. Não deixe com que essa situação venha dominar você. Sabe, o diabo está te perseguindo, está te atacando para você agir pela ansiedade, para você agir pelos impulsos, para você agir pelas emoções, para você agir segundo as suas vontades, e você não está percebendo que essas vozes que gritam só estão te levando para longe de Deus. Espere Isaac, vai valer a pena. É o tempo da promessa, é o período da promessa. O diabo ouviu quando Deus te fez a promessa. O diabo estava perto quando Deus te fez o propósito. Aí o que ele fez? Colocou mulheres no teu caminho, abriu portas para você. O que o diabo fez? Colocou você em várias situações. Para quê? Para tentar abortar o projeto de Deus sobre a tua vida. Para tentar te levar para outro caminho. Para de ficar tentando dar jeitinho. Para de ficar tentando, se Deus disse não para mim, então eu vou dar o meu jeito. Você vai se arrebentar todo, meu filho. E tem gente que já quebrou a cara uma vez, 2 vezes, 3 vezes e continua quebrando a cara e não aprende. Você não entende que quanto mais você se precipita, mais sofrimento você traz para você? Você não entende que quanto mais você é dominado pela ansiedade, mais dor é causado ao teu coração, à tua alma e das pessoas que estão perto de você? Então não se precipite, espera o tempo, vai valer a pena. Você vai ver que aquilo que Deus tinha preparado para você era infinitamente melhor e maior do que qualquer coisa que a sua ansiedade poderia te dar. Espera o tempo. Você recebe essa palavra? Então escreve aqui embaixo nos comentários. Reproduz alguma coisa para mostrar que essa palavra está gerando esse efeito na sua vida. Coloca no comentário: eu vou esperar o tempo de Deus. Eu prefiro a voz de Deus. Eu prefiro confiar no Senhor. Eu não vou me precipitar. Eu vou esperar o meu Isaac, eu vou ficar debaixo da palavra de Deus. Não sei, coloca alguma coisa para mostrar que essa palavra está gerando efeito na sua vida. Eu vou esperar o tempo do Senhor, eu quero ver a promessa de Deus se cumprir. Eu estou debaixo dessa palavra, eu não vou me precipitar, eu não vou deixar a ansiedade me dominar, eu não vou ser dominado pela minha carne, pelas minhas emoções, pelas minhas vontades. Eu não vou deixar o mundo dominar o meu coração. Eu não vou ouvir as vozes de Sara, eu não vou ouvir as vozes do mundo, eu não vou ouvir a voz da carne, eu vou ouvir a voz do Senhor. Eu quero ouvir a voz de Deus.